Vamos iniciar a segunda etapa desta terceira parte com a ajuda de Deus. Esta segunda etapa terá 57 minutos de duração. Muito bem. Continuando a falar a respeito dos 4 tipos de espíritos, os quais estão dentro da graça de Deus. Em 1977, eu morava no Rio Grande do Sul e um dia nós estávamos congregando numa salinha, tinha mais ou menos 12 ou 13 irmãos. Estava presidindo o culto o irmão Jorge Cury e naquele dia o Senhor mandou a palavra dizendo assim: nós temos que pedir o dom do discernimento porque irão chegar dias em que outros espíritos irão subir aqui no púlpito e irão pregar a palavra. E você irá discernir e irá ficar quieto, para não escandalizar o teu irmão que é fraco. Isso, irmãos, se cumpriu na obra de Deus. Eu perguntaria aos irmãos, os irmãos já viram uma pregação da Igreja Universal? É assim, crê em Jesus, Ele irá resolver os teus problemas financeiros, irá te dar um apartamento, te dar um carro, Ele irá curar as tuas enfermidades, irá tirar o teu filho das drogas, tudo material, menos vida eterna. Os irmãos já chegaram a perceber que este espírito entrou dentro da congregação? Vamos dar uma pausa. Um dos doces que eu mais gosto é o pé de moleque. Agora, se eu for pescar, eu não vou colocar pé de moleque no anzol. Por quê? Porque se eu quero atrair o peixe, eu tenho que oferecer para o peixe aquilo que o peixe gosta. No caso, é minhoca. O que acontece, irmãos, é que existem muitos trigos problemáticos irrecuperáveis no ministério, como cooperadores, anciães. E sendo assim, como o grau de vaidade deles é muito alto, eles precisam alimentar essa vaidade. Então, por exemplo, se tivessem dinheiro, estaria resolvido. Status. Mas, como a maioria não tem, então uma boa maneira de se alimentar a vaidade é sendo um grande pregador. E para que ele seja um grande pregador, ele precisa atrair o povo para ele. E para atrair o povo, ele precisa oferecer para o povo aquilo que o povo gosta. E o que é que o povo gosta? É aquilo que a Universal oferece. Então o que acontece é que eles pegam prática numa linha de pregação, e aí tanto faz ler no Novo Testamento ou no Velho Testamento, a pregação é sempre esta. Porque a partir de hoje Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, só a vantagem, e pedindo glória, e vamos dar glória. E insistem para que o povo dê glória. Por quê? Porque aquele barulho, aquela glória, alimenta a sua vaidade. Ele se sente um grande pregador. E o povo não discerne. A maioria do povo não discerne a mão direita da esquerda. Aconteceu que o irmão Miguel Espina estava atendendo um culto no Bom Retiro, e quando chegou na hora da oração, o Senhor falou para ele: abre os olhos. Quando ele abriu os olhos, ele viu um bêbado entrando naquele corredor central. Quando o bêbado chegou mais ou menos no meio da igreja, ele deu um urro. E aí, a igreja toda começou a glorificar a Deus e foi aquele barulho. Então o Senhor falou para ele: você está vendo? O povo não discerne. Todo pregador que fica insistindo para que a igreja dê glória, na realidade o que ele está querendo é glória para ele. Lógico, nós temos que dar glória a Deus. Só que o glória é automático. Eu já vi pregações de doutrina pesada, e Deus toma a igreja naquela onda de glória. Não precisa ficar mandando dar. Já aconteceu com os irmãos de estarem um dia no culto e o pregador começar a pregar. Porque a partir de hoje Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, só a vantagem, e pedindo glória. E a igreja parece que está pegando fogo e a gente não sente nada. A gente chega a pensar assim: puxa, mas será que sou eu que estou errado? Não é. É que não é Deus que está falando. E tem mais. É Deus que faz com que a gente não sinta nada, porque Ele não quer que a gente coma comida estragada. Eu vou criar um exemplo só para que os irmãos entendam que na realidade isso não acontece. Vamos supor que um pregador, quando estivesse na sua casa, ele falasse assim:
Hoje no culto eu vou pregar pela carne. Isso não acontece, é só para os irmãos entenderem. Então ele pegasse, abrisse a Bíblia, escolhesse um passo, fizesse um sermão, estudasse, fosse na frente do espelho e ficasse praticando ali. Aí então, quando chegasse à noite no culto, ele levantasse e pregasse tudo isso que ele estudou em casa. Mesmo ele fazendo isso, pode ser que por causa de um coitadinho que esteja ali, por alguns momentos Deus se use dele para falar com aquele coitadinho, para que ele não saia da igreja vazio. E aí então depois, se nós falarmos, foi tudo carne, nós pecamos. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, nós nunca podemos julgar aquilo que está sendo falado, a palavra, para não corrermos esse tipo de risco. Agora, está escrito, um fale e os outros julguem. Isto sim, nós podemos fazer, ou seja, julgar aquele que está pregando, se ele está falando guiado por Deus ou está falando por conta própria. E mesmo que Deus nos faça ver que ele está fora da guia de Deus, nós devemos ficar quietos, de boca fechada, por dois motivos. Primeiro, para não correr nenhum tipo de risco, e segundo, para que não seja o caso de a gente escandalizar algum irmão, e então depois ficarmos com essa responsabilidade diante de Deus. Falando ainda desses trigos problemáticos irrecuperáveis, acontece que muitos que não têm ministério levantam para testemunhar. Então ele levanta, conta uma obra que Deus fez, porque Deus ele opera com todos, inclusive com o joio, para que ninguém tenha desculpa. E aí então, quando ele conta a obra e a igreja começa a glorificar a Deus, aí ele pega o embalo. Aí já começa. Porque hoje vai ter obra de milagre aqui nessa igreja. O que ele está querendo? Ele quer tocar fogo na Irmandade. Ele quer arrancar glória, porque aquele glória alimenta a vaidade dele. Depois então, eles vão para suas casas, todos contentes. Por quê? Porque serviu a Deus? Não, porque alimentou a sua vaidade. E muitos irmãos que receberam o dom da profecia, depois se incharam, roubaram a glória de Deus, o Senhor se retirou e entrou um espírito de adivinhação, acabaram levando esse espírito para cima do púlpito. Aconteceu em Sorocaba que Deus mandou uma irmã ir no centro de Umbanda na hora em que eles estavam fazendo o trabalho. A irmã clamou a Deus, obedeceu o Senhor e foi. Quando ela chegou lá e começou o trabalho, eles começaram a fazer aquelas batucadas que é para descer os espíritos, só que não descia espírito nenhum. Depois de muito tempo, um espírito desceu, pegou uma criatura e disse assim: hoje nós não poderemos fazer nada aqui, porque está em nosso meio uma pessoa que não deveria de estar. E ali, irmãos, eles têm um quadro negro, e geralmente aquela pessoa que está possuída, ela pega o giz, vai no quadro negro e escreve. Então, neste momento, o Senhor tomou a irmã, ela se virou para ele e falou assim: em nome do Senhor Jesus, vai lá no quadro e escreve quem você é. Ele foi até o quadro e escreveu assim: eu sou o rei do inferno. Quando ele escreveu isso, uma parte daquele povo que estava ali se apavorou. Conclusão: o Senhor fez uma obra e chamou alguns daqueles que estavam ali. Então, os irmãos vejam bem o que acontece. Na macumbaria, na Umbanda, Satanás não deixa transparecer que é ele que controla. Por quê? Porque senão ele assusta os homens. Então ele criou essa filosofia da macumbaria. E nessa filosofia diz que é a Iemanjá, são os orixás, Pombagira, caboclo, não sei das quantas. Só que nós, irmãos, que temos a luz de Deus, nós sabemos que tudo isto é mentira. Não existe Iemanjá, não existe orixás. Isso tudo são mentiras que o diabo inventou para enganar os homens, porque ele não pode aparecer. Então agora eu pergunto, o que aconteceria se um irmão nosso da congregação admitisse que existe Iemanjá, que existe orixás, Pombagira? Simplesmente ele estaria admitindo que a macumbaria está certa. Consequentemente, ele estaria contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é contra tudo isso. Então, irmãos, acontece muito no meio das criaturas que quando uma criatura percebe que a coisa está indo mal na sua vida material,
ela vai num centro de Umbanda e consulta o pai de santo. Aí então o pai de santo fala para ela: você sabe o que está acontecendo? O que acontece é que o caboclo tranca-rua entrou na tua vida e está te prejudicando. Então o que ele faz? Ele dá uns passos, faz um trabalho, e aí ele fala que ele expulsou o caboclo tranca-rua da vida da pessoa, e que a partir daí tudo passará a correr bem. Então, irmãos, olhem o que aconteceu em uma congregação onde eu fui congregar. Atendeu o culto e pregou a palavra um desses trigos problemáticos irrecuperáveis, já roubando a glória de Deus desde o início da palavra. Aí então chegou uma hora que ele falou assim: irmão, a tua vida material está indo mal? O caboclo tranca-rua entrou na tua vida? Caboclo tranca-rua, neste momento o Senhor te diz: sai da vida do meu servo. Os irmãos estão percebendo que aquele mesmo Espírito que está no Pai de Santo estava ali pregando a palavra? Olhem a que ponto nós chegamos. Olhem o cumprimento da palavra de Deus que Deus mandou lá no Rio Grande do Sul, em 1977. O objetivo do diabo é fazer com que os irmãos nossos que não têm discernimento, quando acontecer alguma coisa em suas vidas materiais, eles acabem dizendo: o caboclo tranca-rua entrou na minha vida. Consequentemente, admitindo que a macumbaria está certa. Isso para o diabo é a glória. Olha a que ponto nós chegamos. É necessário a limpeza ou não é? Só para que os irmãos entendam, vamos criar um exemplo. Vamos imaginar que um macumbeiro, um pai de santo, colocasse um terno, fosse congregar e se sentasse lá na frente, junto com o ministério. E vamos dizer então que na hora da palavra ele se levantasse, fosse no púlpito e começasse a pregar a palavra. Como os irmãos acham que seria esta pregação? Com certeza, ele iria ler a Bíblia, depois então ele começaria a apontar para o povo e dizer assim: você aí, irmã, de vestido amarelo, que está com a criança no colo, o nome desta criança que a irmã está segurando é Pedro, e a irmã já está grávida novamente, e dentro do seu ventre já está um varão que será um profeta de Deus. Aí a irmã pensa: puxa, mas ontem é que eu fiquei sabendo que eu estou grávida? Eu não contei para ninguém, nem meu marido sabe. Mas o diabo sabe. Aí ele apontaria para um outro lado da igreja, apontaria para um irmão e diria: e você, de terno azul, gravata listada, você está passando por isso, mas Deus te fala: eu vou fazer isso na tua vida. Aí o irmão pensa: realmente é o que eu estou passando, é Deus falando comigo. E assim vai a pregação. Ele aponta para outro e aquele espírito já fala tudo o que está acontecendo na sua vida. Por quê? Porque o diabo, ele sabe de tudo. E sendo assim, aqueles que não têm discernimento começam a glorificar a Deus e vai virar um barulho na igreja. Por que eu estou dizendo isso? Simplesmente porque aqueles que estão no ministério e que possuem este espírito de adivinhação, é assim que eles pregam a palavra, porém com uma diferença. Eles vão profetizando e pedindo glória, simplesmente porque o que eles querem ver é a glorificação da igreja. Mas por quê? Porque esta glorificação alimenta a vaidade deles. Os irmãos estão entendendo? E sendo assim, aqueles que não têm o discernimento de Deus e não têm a luz, eles falam: puxa, o servo não sabia de nada e falou tudo. Mas e daí? Qualquer cartomante, qualquer pai de santo pode fazer isso. Por quê? Porque o diabo sabe de tudo. Só que tem um porém, irmãos. Existe um ditado no mundo que diz: o lobo pode até se disfarçar de ovelha, porém ele nunca consegue esconder o rabo. É só ter o discernimento e o Senhor mostra. Vamos imaginar uma cidade que não tinha a obra de Deus. Aí então o Senhor mandou os evangelistas para lá e chamou um povo.
No meio deste povo tinha o trigo problemático recuperável, o trigo problemático irrecuperável e o joio. Dando uma pausa, os irmãos sabem qual a diferença que tem entre santidade, consagração e espiritualidade? São três coisas distintas que não têm nada a ver uma coisa com outra. Santidade. A pessoa está sendo preparada por Deus para que ela possa retornar para o céu. O Senhor está zerando a sua vaidade, está reequilibrando a sua alma. E muitas vezes a pessoa já está perfeita, pronta para ir para o céu, só que ela não tem dom nenhum. Ela não tem dom de orar na igreja, ela não chama hino, não testemunha. Consagração. Aí é quando a pessoa tem as ferramentas que o Senhor deu e ela trabalha para o Senhor. Ela é consagrada a Deus. E apesar dela ser consagrada a Deus, mas às vezes ela não é santa como aquele outro. Espiritualidade. Isto já significa mente de Cristo, sabedoria de Deus. Muitas vezes a pessoa é muito espiritual, tem muita luz, porém, ela não é consagrada como aquele e nem é santo como aquele outro. Os irmãos estão entendendo a diferença? Falando-se de espiritualidade, os irmãos sabem qual é a diferença que tem entre o trigo e o trigo problemático recuperável? A diferença é o seguinte: até um certo ponto eles vão juntos. Por exemplo, numa escala de 0 a 100 de espiritualidade, até 30 os dois vão juntos. O trigo, o Senhor começa a prepará-lo e aí ele começa a subir na escala. De 30 ele vai para 35, 40, 50, 60. Olha a obra que o Senhor está fazendo conosco. E o trigo problemático recuperável? Ele sobe também. Só que de 30 ele vai para 30,01, 30,02 e até chegar em 31. Por quê? Porque senão ele se incha. Voltando então ao exemplo da cidade. Vamos dizer que este povo que Deus chamou aumentou e aí, nesta cidade, passaram a haver 10 congregações. Os irmãos podem ter certeza que nesta cidade Deus irá colocar como ancião ou cooperador 2 trigos com a espiritualidade lá em cima. E nas outras 8, Deus irá colocar 8 trigos problemáticos recuperáveis, todos com um donzinho pequeno. Mas aí os irmãos poderiam perguntar, mas espera aí, e essas 8 igrejas, como que elas irão ficar? Não, o Senhor irá fazer com que aqueles 2 que são trigos circulem pelas igrejas. Só que quando eles passarem pelas igrejas dos problemáticos, a maioria dos problemáticos irão perguntar, por que eles têm e eu não tenho? Só que o Senhor os doutrina e diz, quando você ver um servo que tenha mais dom do que você, não é para ficar com inveja. Pelo contrário, ore para ele, para que Deus o abençoe ainda mais. E a maior parte dos problemáticos, mesmo às vezes engolindo a seco, eles se enquadram dentro deste ensinamento. E aqueles que não se enquadram, o Senhor os tira do ministério. Mas então agora a pergunta é a seguinte: por que nas 10 congregações Deus não colocou como ancião ou cooperador 10 trigos com a espiritualidade lá em cima? Os irmãos imaginem uma cidade com 10 congregações e 10 anciães revestidos. Não seria uma maravilha? Mas por que o Senhor não faz isso? Então agora, irmãos, mais um mistério. O Senhor não faz isso porque a maior parte do povo é joio, e o Senhor não está a fim de enriquecer joio. Então, irmãos, é dosado, é um aqui, outro lá. E aí acontece que quando um irmão é espiritual e tem fome da palavra de Deus, se na sua congregação quem atende é um desses trigos problemáticos recuperáveis, um donzinho, aí não tem jeito. Este irmão não terá outra opção a não ser procurar aonde tem. E sempre que isto acontece, os problemáticos dizem, está correndo atrás de homem. Não é.
Ninguém corre atrás de homem. A gente corre atrás do dom de Deus. Nos anos 80, anos 90, o irmão Aliotti tinha um dom de palavra. Eu, pelo menos, nunca vi na terra um dom como aquele. E a igreja dele era sempre cheia de irmandade de outras localidades. Eu mesmo, às vezes de segunda-feira, ia lá. No final da sua vida, o Senhor diminuiu um pouco o dom dele. Continuou irmãos de outras localidades indo lá? Não, parou. Então isso prova que ninguém corre atrás do homem. A gente corre atrás do dom de Deus. E tem que correr mesmo. O Senhor Jesus falou uma parábola, a parábola do semeador, dizendo: Eis que o semeador saiu pelo campo e lançou a semente. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e a comeram. Outra parte caiu entre os pedregais, e aí então, quando saiu o sol queimou essa semente e ela morreu. Outra parte caiu na terra, porém, entre os espinhos. Essas sementes germinaram, porém, os espinhos cresceram e a sufocaram, e sendo assim, elas não tiveram crescimento. E, finalmente, uma parte caiu na boa terra. Essas germinaram, cresceram e produziram muitos frutos. Então, o que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Aquela parte que caiu à beira do caminho são aqueles com que o Senhor faz que a palavra chegue até eles, porém, para que eles ouçam e não tenham mais desculpas diante de Deus. São os traidores bons. Então, eles ouvem a palavra, porém, esta entra por um ouvido e sai pelo outro. Agora, a parte que caiu entre as pedras, este é o joio que está na graça de Deus. Esses têm um coração duro, e a semente, então, não germina. Basta sair o sol, que são as adversidades, para que ela morra. E aí então teve a terceira parte, que caiu na terra e germinou. Porém, ela caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Esses são os trigos problemáticos. Por quê? Porque a vaidade deles é muito elevada. Para eles, o principal, o mais importante, não é amar a Deus sobre todas as coisas, e sim é alimentar a sua vaidade. E sendo assim, o foco deles passa a ser os cuidados desta vida, o engrandecimento material, sendo que isso, então, são os espinhos que sufocam a semente. E, finalmente, teve aquela parte que caiu na boa terra. Esta boa terra é o coração do trigo, o qual, quando a semente cai ali, ela germina, cresce e produz muitos frutos. Está claro? Muito bem. Até aqui, o Senhor deu com que nós passássemos para os irmãos uma panorâmica sobre o que é a graça de Deus. Então agora, nós iremos passar para o nosso segundo assunto. Nós iremos falar a respeito do nosso primeiro objetivo na graça, o qual é a guerra a qual foi marcada no céu para que acontecesse aqui nesta terra entre nós e o inimigo das nossas almas. Isso porque o que nós não fizemos no céu, nós teremos que fazer aqui. Primeiro, nós iremos falar a respeito da guerra individual e depois nós falaremos sobre a guerra coletiva da igreja contra o inferno. Muito bem. Os irmãos imaginem um irmão que é um trigo, que tenha seus 35 anos, tem um bom emprego, ganha seus 15, 20 mil por mês, tem casa boa, carro, dinheiro na poupança. E um crente em uma situação como essa, ele tem um projeto de vida, ele sonha, como qualquer ser humano. Então esse irmão está pensando assim: bom, quando chegar agora no meio do ano, eu vou reformar minha casa, deixar ela bonita, aí no fim do ano, aí então vou trocar de carro, pegar um carro zero. Depois então, eu vou querer meu sítio. E aí nós chegamos para ele e perguntamos: e vida eterna? Certamente ele vai responder assim: não, vida eterna é a coisa principal que tem. Só que na cabeça dele, ele está pensando o seguinte: eu quero viver até meus 75, 80 anos, quero viajar, conhecer a Europa, os Estados Unidos. Só, irmãos, que está escrito assim: assim como os céus estão mais altos do que a terra,
Assim são os pensamentos de Deus mais elevados do que os nossos pensamentos. Pode ser que o Senhor, olhando para ele, o Senhor esteja vendo que o dia da partida dele desta terra já está marcado para daqui a 10 anos e ele não está preparado para entrar no céu. Então, o Senhor planeja para ele uma prova. Eu vou colocar ele numa prova material, vou deixar ele 10 anos na prova, no final dos 10 anos ele vai estar preparado e eu irei recolhê-lo. E aí o que o Senhor faz? Manda a prova. Ele perde o emprego, aí ele já entra em desespero. Meu Deus, e agora, eu com uma idade dessa, aonde eu vou arrumar outro emprego como esse? E já começa a ver aqueles planos, todos aqueles sonhos, tudo indo por água abaixo. E um crente, quando fica nesta situação, qual é a primeira coisa que ele faz? Com certeza, buscar a palavra. Eu preciso saber o que aconteceu, o que vai acontecer. O culto na comum dele é amanhã, ele nem pode esperar, tem que ser hoje. Então agora, os irmãos vejam em que situação fica o Senhor Deus. Ele não está preparado para saber da verdade. Se o Senhor falar para ele que ele vai ficar 10 anos na prova, é capaz dele dar um tiro na cabeça. Mentir, Deus não mente. Deus não engana ninguém. Qual seria a outra opção? A outra opção seria o Senhor não falar nada. Mas, se o Senhor não falar nada, ele vai entrar em pânico. Então, olhem só a situação que fica o Senhor. Tem que falar, mas não pode falar a verdade e nem mentir. Mas Deus é sábio. O que vai acontecer? Ele vai congregar, vai buscar a palavra, e aí então o Senhor irá falar com ele assim: irmão, a porta de emprego se fechou, mas fique em paz. Eu vou te abrir uma porta muito maior. Eu vou te abençoar muito. Aí ele sai da igreja pensando: puxa, então é isso. O Senhor quer me abrir uma outra porta. Ele vai congregar de novo e o Senhor fala: irmão, a porta que eu vou abrir na tua vida não é uma porta, é um portão. Eu vou te enriquecer. Aí então ele começa a pensar: puxa, o Senhor falou que vai me enriquecer. Que porta será esta que o Senhor vai abrir? Será que é outro emprego? Será que eu vou trabalhar por conta? E aí já começa a sonhar. O Senhor falou que vai me enriquecer. Eu nem vou mais reformar minha casa. Eu vou comprar outra. Já imagino um carrão. Mas o que foi que o Senhor falou com ele? Eu vou te abrir a porta da salvação. Eu vou te enriquecer espiritualmente. Só que, por permissão de Deus, ele entendeu tudo no sentido material. Quando ele estiver no 3º ano de prova, ele vai estar pensando assim: meu Deus, 3 anos que eu estou nessa prova. O Senhor falou que vinha, até agora nada. Mas quando será que o Senhor vem? Ele vai na igreja e o Senhor fala com ele: irmão, a obra que eu vou fazer na tua vida está muito mais perto do que você imagina. Aí então ele pensa assim: puxa, eu tenho consciência que eu não tenho condições de ficar mais 3 meses nessa prova. O Senhor falou que está mais perto do que eu imagino. Então, está por horas. Mas o que o Senhor falou com ele? Ele não espera entrar no céu quando ele estiver com 75, 80 anos? Faltam só 7. Quando ele estiver no 8º ano de prova, ele vai estar pensando assim: meu Deus, 8 anos que eu estou nessa prova. O Senhor falou que ia fazer a obra. Eu acho que eu peguei palavra errada. É isso. O Senhor deve ter falado com outro e eu peguei para mim. Mas pensando bem, eu gostaria mais é que o Senhor me recolhesse. Quando ele estiver no 10º ano de prova, ele já está preparado. O Senhor já poderá até abrir para ele. Tudo o que eu falei foi no sentido espiritual. Eu permiti que você pegasse no sentido material porque você não estava preparado. Então, irmãos, o que acontece no meio da obra de Deus é que muitos estão blasfemando contra a palavra de Deus por não ter entendido a palavra. E outra coisa, eu não sei se os irmãos sabem, blasfemar contra o Espírito Santo não é só falar contra a palavra ou contra uma profecia que Deus deu. O Espírito Santo está fazendo uma obra dentro de nós. Se nós falarmos contra essa obra, nós estamos pecando contra o Espírito Santo. Aconteceu nos anos 80, inclusive este caso foi contado nas igrejas.
Eu mesmo escutei aqui em Santo André, na Vila Guarani. Foi o seguinte: uma irmã da Piedade estava com câncer e veio a falecer. Então, teve aquele funeral bonito, um cortejo muito grande. Só que a filha dela não se conformava e chorava muito. Um dia, o Senhor arrebatou essa moça e levou-la no céu. E sendo assim, o anjo começou a mostrar muitas coisas para ela. Só que de repente ela disse para o anjo: agora eu quero ver a minha mãe. Então o anjo respondeu: não, a tua mãe você não pode ver. Então ela: ah não, mas eu quero porque quero. Então, devido à insistência dela, o anjo falou: tudo bem. Abriu como tipo de uma janela, e aí então ela começou a escutar aqueles gemidos desesperados. Foi aí que ela disse para o anjo: mas não pode, a minha mãe era da Piedade. O anjo respondeu: mas no último momento ela blasfemou. O que os irmãos acham que ela poderia ter dito? Com certeza, tanto que eu servi a Deus uma vida inteira e agora me acontece isso. Deus não é justo comigo. Acabou. Falou contra a obra do Espírito Santo que estava sendo realizada dentro dela. No interior de São Paulo, tinha uma irmã da Piedade que aconteceu o seguinte com ela. Ela caiu e quebrou o joelho. Aí então eu ouvi ela falar: tanto que eu sirvo a Deus, eu não sei por que me acontece isso. Já está na beira do abismo. Nós, irmãos, nunca podemos reclamar das provas, dos processos que nós passamos, simplesmente porque o Senhor está fazendo o favor de nos provar. Está ou não está? Os irmãos querem ver uma mentalidade carnal que tem no meio do povo? O crente fala assim: se eu sirvo a Deus, se eu estou dentro da doutrina, Deus tem que me abençoar. Agora, se você está provado, alguma coisa de errado você fez. Porque se a pessoa está dentro da doutrina, Deus nunca aprova, ele só abençoa. E aí o que acontece? Quando Deus coloca ele em uma prova, em uma situação difícil, ele já vai dizer: como que eu, que estou dentro da doutrina, que estou servindo a Deus, me acontece isso? Também já está na beira do abismo. Eu perguntaria para os irmãos: existe no universo alguma coisa mais importante do que o nome de Deus? Quem respondeu que não existe, errou, porque existe. É a palavra de Deus. Está escrito: eis que eu coloquei a minha palavra acima do meu nome. Por outro lado, revelação de Deus. Os irmãos sabem dizer qual é o pecado de morte que mais tem no meio do povo? Quem falou que é adultério, errou. O Senhor mostrou, revelação de Deus, que dentro da congregação, para cada pecado de adultério, existiam 13 pecados de blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso até o ano de 2012. De 2012 para cá, essa disparidade aumentou e muito. O Senhor mostrou que hoje, para cada adultério, existem 33 blasfêmias contra o Espírito Santo. Mas, por que essa disparidade aumentou após o ano de 2012? Ainda nesta terceira parte, os irmãos irão ficar sabendo o porquê que isso aconteceu. A blasfêmia contra o Espírito Santo será o pecado que disparadamente mais vai haver no dia do juízo. Mas espera aí, se a palavra de Deus é a coisa mais importante que tem no universo, por que tanta blasfêmia contra a palavra? É isso que nós iremos ver agora. Nós falamos que no céu existem salas de espera, aonde estão os espíritos que irão nascer aqui nesta terra. Só que na realidade existem no céu 4 tipos de salas de espera. Primeiro tipo são aquelas salas onde estão os espíritos que foram traidores. Segundo tipo são as salas onde ficam aqueles espíritos que foram indecisos. Terceiro tipo de sala são aquelas salas onde ficam todos os que foram fiéis. Quarto tipo de sala. Essas são salas especiais, salas VIPs. São as salas onde ficam todos aqueles que pertencem à realeza.
porque, como nós iremos ver mais adiante, para nós tudo é especial. O Senhor mostrou, revelação de Deus, que em todas as 12 nações que foram atingidas existem 18.262 cidades. E em todas elas existem esses 4 tipos de salas de espera. Dando uma pausa, tiveram irmãos que me perguntaram: irmão, esses anjos que estão nas salas de espera, será que eles têm comunicação com aqueles anjos que estão fora das salas? Vejamos bem. Aqui na Terra, quando uma pessoa adquire uma doença contagiosa, obrigatoriamente ela terá que entrar em um isolamento. Então, no céu, o Senhor Deus já criou essas salas de espera justamente para que ficassem confinados nelas todos aqueles os quais, espiritualmente falando, também pegaram doenças contagiosas. Então, irmãos, devido a essa contaminação espiritual, eles não poderão ter contato com aqueles anjos que estão fora das salas. E quando nós, o povo da graça de Deus, retornarmos para o céu, nós seremos todos príncipes. Nós faremos parte da realeza. E ser um príncipe é tudo que Satanás queria. Se Deus tivesse deixado ele ser um príncipe, ele não teria aprontado nada disso que ele fez. Então, os irmãos não imaginam a inveja e o ódio que ele tem de nós. E assim sendo, Lúcifer orientava os demônios para que eles ficassem nessas salas, nas salas VIP. E ele mesmo ficava indo de uma em outra. Por quê? Porque é ali que estava a diferença dele. Então, por isso, quando eles foram lançados do céu, foi que o anjo falou: eis que é derrubado o acusador de nossos irmãos, o qual de dia e de noite os acusava diante de Deus. Então, irmãos, eles ficavam constantemente nos acusando, nos injuriando, porque os irmãos sabem que, na realidade, nós no céu não brigamos contra os demônios, contra aquele grupo de 711 milhões. Nós brigamos sim, defendendo o Senhor Jesus contra os traidores, aqueles que eram a favor de Lúcifer e dos demônios. Mas contra o diabo mesmo, nós não lutamos no céu. Então, irmãos, foi por esta razão que foi marcado para cada um de nós uma guerra aqui na Terra. Voltando aqui na Terra, a graça de Deus, ela possui 4 estágios. Lógico que existem as exceções. Acontece casos de Deus chamar uma pessoa na graça e depois de uma semana a recolhe. Porque existem pessoas as quais o Senhor chama na graça e já os recolhe. Isso acontece, irmãos, porque essas são pessoas as quais possuem pouca contaminação em suas almas. E assim sendo, lá no mundo mesmo, o Senhor já vai fazendo um trabalho de restauração. E aí acontece, irmãos, que o Senhor os chama na graça somente para que eles possam ter o direito de pertencerem à realeza. Isso porque, no céu, eles foram anjos que também brigaram defendendo o Senhor Jesus. Agora, no geral, a regra é a seguinte: a graça de Deus possui 4 estágios. E essas guerras, esses desafios que foram marcados lá no céu, eles acontecem aqui na terra quando o crente estiver no 3º estágio da graça de Deus. Dando uma pausa, vamos imaginar que nós chegássemos em uma metalúrgica e como ali existem diversos tipos de profissionais trabalhando, vamos dizer que nós chamássemos um e começássemos a conversar com ele. Então nós perguntaríamos: o que você faz aqui? Eu sou torneiro mecânico. E quanto você ganha por mês? Eu ganho 3 mil reais por mês. E aí então nós falássemos para ele: rapaz, você não percebeu como você está sendo injustiçado? Ele iria perguntar: mas por quê? Porque veja bem, você, num serviço tão importante como esse, por exemplo, todas essas peças passam pela tua máquina, não é verdade? Se você parar, para toda a produção. Então veja só, você num serviço tão importante como esse, ganha somente 3 mil reais por mês. E o diretor, que está lá sentado atrás de uma mesa, não faz nada, só assina papel, ganha 20 mil por mês. Você quer ver uma coisa?
Se o diretor ficar uma semana sem vir trabalhar, não acontece nada. Agora fica você uma semana sem vir trabalhar e para toda a produção. Se ele acreditar nisso, o que irá acontecer? Vai criar nele uma ilusão. Ele vai achar que ele está sendo injustiçado, quando na realidade não é bem assim. O diretor está lá atrás de uma mesa só assinando o papel, porém, se ele fizer uma assinatura errada, ele pode quebrar a empresa. Ao passo que ele, se for colocado uma placa lá, precisa-se de torneiro mecânico, é capaz de aparecer 50 se sujeitando a ganhar menos do que ele. Mas foi criada uma ilusão. Os irmãos lembram que nós lemos na primeira parte, Ezequiel 28, profecias contra o rei de Tiro. Os irmãos lembram também que foi falado que esse rei de Tiro era endemoniado e quando essa profecia veio para ele, não foi para ele, foi para o diabo que estava dentro dele. E esta profecia começa falando assim, já referindo-se ao diabo. Tu és o aferidor da medida. Materialmente falando, os irmãos sabem o que é um aferidor de medida? Os comerciantes possuem as suas balanças para pesar mercadoria. E tem aqueles comerciantes desonestos que querem roubar. Então o que eles fazem? Eles querem mexer na regulagem da balança. Para quê? Para que, por exemplo, quando se coloque 900 gramas, já dê 1 quilo. Então eles roubando 100 gramas de cada um, no final do dia dá um montante. Então aquela pessoa que ele chama para mexer na regulagem da balança, chama-se aferidor. Espiritualmente falando, a justiça de Deus também é uma balança. E esta balança, ela está nos nossos corações e nas nossas mentes. E Satanás é o aferidor que gosta de mexer na regulagem desta balança. Então, por exemplo, a gente fala assim, a lei de Deus diz assim e assim. Aí então Satanás chega e fala, mas não é bem assim. Então ele faz com que coisas que são importantes deixem de ser importantes e coisas que não têm importância passam a ser importantes, consequentemente desregulando a balança de Deus. Então, irmãos, foi isto que aconteceu conosco no céu. Como Satanás enxertou a vaidade na alma de todos aqueles que deram ouvidos a ele, uma vez que a pessoa tem a vaidade, ela passará a ter a necessidade de alimentar essa vaidade. E aí também, como Satanás desregulou a balança de Deus que estava nas nossas mentes, nos nossos corações, o que passou a acontecer? Simplesmente, ele criou a ilusão nas mentes de todos aqueles que deram ouvidos a ele. E assim sendo, como uma pessoa tem a vaidade dentro de si, ela precisa alimentar a sua vaidade. E ela também tem a ilusão, fatalmente ela passará a sonhar. Então nós vemos, irmãos, que este mundo é um mundo de sonhos, é um mundo movido à ilusão. Tem criaturas que possuem fortuna que já dá até para a sua 4ª geração viver, mas querem mais. Eles sonham, têm ilusão. E sendo assim, irmãos, a fórmula é esta. Vaidade mais ilusão igual a sonhos. E um crente, quando o Senhor chama na graça, de início ele assina um contrato com o Senhor, que é o batismo. E nesse contrato está escrito assim, sede fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida eterna. Não está escrito nesse contrato, sede fiel, que eu vou te dar dinheiro, eu vou te libertar da enfermidade, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um carro. Só, irmãos, que quando um crente chega na graça de Deus, ele tem a vaidade dentro dele e ele tem a ilusão. E aí então ele passa a crer que o Senhor irá ajudá-lo a alimentar a sua vaidade. Então quando o Senhor fala assim, eu vou te abençoar, ele já imagina dinheiro, um carrão. E se logo de início o Senhor falar para ele, você está enganado. O objetivo da minha graça não é este. O meu objetivo é somente fazer uma obra de restauração na tua alma para te levar de volta para o céu. Se o Senhor falar isso, ele vai desanimar. Por quê? Porque ele precisa alimentar a sua vaidade. Ele sonha. Então o que o Senhor faz? Deixa ele. Vamos tocando. Lá na frente nós iremos nos acertar. Vamos agora começar a falar
sobre os 4 estágios da graça de Deus. Os irmãos imaginem que Deus chame na sua graça 4 pessoas. Um é um trigo, o outro é um trigo problemático recuperável, o outro um trigo problemático irrecuperável e o outro é um joio. E só para que os irmãos entendam, vamos dizer que o mesmo processo que o Senhor irá fazer o trigo passar, os outros também passarão, somente para ficar mais claro de ser entendido. Muito bem, os 4 chegaram na graça de Deus, então os 4 entrarão no primeiro estágio. Esse primeiro estágio é um estágio que depende mais do Senhor. Por quê? Porque é aquele estágio em que Deus precisa colocar a fé dentro deles, porque sem a fé não dá para Deus começar a obra de restauração em suas almas. E assim sendo, assim como Deus faz com o trigo, Ele faz com os demais. Por quê? Porque, por exemplo, se Ele colocar a fé no coração do trigo e não colocar no coração do joio, naquele dia o joio vai ter uma desculpa. E aí Ele irá dizer: também o trigo tu preparaste, tu colocaste a fé no coração dele, e tu não preparaste. E por causa disso, irmãos, é que a mesma obra que o Senhor irá fazer com o trigo, Ele fará com todos, para que ninguém tenha desculpas. Uma vez que o Senhor colocou a fé no coração dos 4, então agora os 4 irão passar para o segundo estágio da graça de Deus, que é a prova da fé gera a paciência. Só para ficar mais fácil dos irmãos entenderem, eu vou dar como exemplo para os irmãos o que aconteceu comigo nessa fase. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, meu pai materialmente estava muito bem. E a vontade dele era que eu somente estudasse, fizesse uma faculdade, uma engenharia. Só que na época o meu orgulho não dava para isso. Eu pensava assim: eu ficar dependendo do meu pai? Não, eu vou trabalhar de dia e estudar de noite. Muito bem. Até meus 18 anos, eu não cria na palavra de Deus como que controlando a nossa vida material. Para mim, a palavra era somente vida eterna. E sendo assim, o Senhor precisava colocar a fé dentro do meu coração. Então o que Ele fez? Eu fiquei desempregado, comecei a bater cabeça, não consegui arrumar emprego, e um dia o Senhor falou pela palavra: dentro de 7 dias eu faço a obra. E aí então eu me liguei naquela palavra e fiquei aguardando. Quando deu 7 dias certinho, o telefone tocou e o Senhor cumpriu a palavra. Foi aí que a fé entrou dentro do meu coração. Eu passei a entender que a palavra de Deus não só controla a nossa vida espiritual, como também a nossa vida material. O Senhor me abriu a porta do emprego, comecei a trabalhar na Mercedes-Benz. Passou um tempo e aí aconteceu o seguinte: o Senhor mandou a minha família em missão para Porto Alegre e mandou eu acompanhá-los. Nessas alturas eu já estava noivo e aí entrou uma preocupação. Eu pensei: lá no sul não é como aqui em São Paulo. E agora, o que vai ser? Foi quando então o Senhor começou a falar comigo pela palavra: você vai para o lugar onde eu estou te mandando e eu vou te abençoar muito, tanto material como espiritual. Mas tem uma coisa: você chega lá e não saia para procurar emprego, porque eu irei levar na tua casa a porta que eu vou te abrir. Muito bem, cheguei lá. Quando começou a passar os dias, meus pais começaram a perguntar para mim: Carlos, você não vai procurar emprego? Aí então eu disse para eles: sabe o que acontece? Lá em São Paulo, Deus falou comigo que era para mim não sair procurar nada, porque Ele vai trazer aqui em casa a porta que Ele vai me abrir. Como o Senhor queria me provar, o que Ele fez? Ele fechou a mente dos meus pais e aí eles me disseram: não, Carlos, espera aí. Se Deus vai te abençoar, tudo bem, mas você tem que sair procurar emprego. Não está escrito que nós temos que trabalhar? E eu ia buscar a palavra e o Senhor falava: não saia, espera porque eu vou levar na tua casa. Eu falava para eles e por permissão de Deus, eles não criam. E aí, o que passou a acontecer? Eu comecei a sofrer. Era o meu orgulho que estava sendo atingido. O que eu mais queria que não acontecesse, aconteceu. Os dias foram se passando e aí a Irmandade perguntava para minha mãe: e o Carlos não vai arrumar emprego? Ela dizia:
Está esperando que Deus vai trazer em casa. Um dia eu perdi a paciência, saí e arrumei um emprego. Isso foi numa segunda-feira. Na quarta-feira, quando eu fui congregar, o Senhor falou comigo pela palavra. Por que você me desobedeceu? Saia, senão você irá se arrepender. Conclusão. No dia seguinte eu tive que ir lá e pedir a conta. Então, os irmãos não imaginam o ambiente ruim que começou a ficar em casa. E eu sofri, irmãos. Eu chorava. Era o meu orgulho que estava sendo atingido. Um dia eu fui congregar e pela palavra o Senhor falou comigo. Amanhã vai te aparecer uma porta de emprego e muito boa. Se você pegar, a tua carreira está encerrada diante de Deus. No dia seguinte, um irmão que trabalhava em um estaleiro ligou para o meu pai e disse para ele, irmão Antônio, Deus abriu uma porta para o Carlos, um emprego de comprador para ganhar tanto. Meu pai vira para mim e fala assim, Carlos, você está certo, a porta veio até em casa. E aí então, eu me lembrei da palavra do dia anterior. Olhem só que situação. Resumindo, quando chegou num ponto em que eu não aguentava mais, aí o Senhor falou comigo, dentro de 3 meses eu faço a obra. Foi então que eu falei para os meus pais, só que eles pensaram assim, vamos deixar. Quando der os 3 meses não irá acontecer nada, e aí ele irá ver que ele está errado. Muito bem, eu comecei a contar as horas. E quando completou os 3 meses, os irmãos sabem o que aconteceu? Nada. Meus pais me cobraram e a minha saída foi essa. Não, o senhor falou 3 meses, mas pode ser 3 meses e 2 dias, 3 meses e 10 dias, até 3 meses e 29 dias. O que não pode é completar 4 meses. Bem, foi essa saída que eu tive. E comecei então a aguardar. Este prazo iria vencer em um domingo. Se passasse daquele domingo, já estaria furado. Por quê? Já iria dar 4 meses. Neste domingo, nós fomos congregar e depois do culto, eu iria fazer uma viagem para o interior do Rio Grande do Sul para fazer um servicinho para o meu pai. Quando eu cheguei na igreja, eu vi assim estacionado um carro com placa de São Paulo, mas eu nem dei muita atenção e entrei. Naquele culto, o senhor não falou nada. Conclusão, saí da igreja aborrecido, fui para a rodoviária e embarquei. Dentro do ônibus, quando deu meia-noite, eu entrei em aflição e me atribulei, pensando, agora está tudo perdido. Na terça-feira, retornei para Porto Alegre, triste, de cabeça baixa, arrasado. E quando eu entrei na minha casa, quando eu saudei meus pais, eles me falaram, Carlos, você não sabe o que aconteceu. Eu perguntei, o quê? Você lembra aquele carro que estava parado em frente à igreja com placa de São Paulo? Então, era um irmãozinho. Esse irmão, ele era cabeleireiro masculino aqui em São Paulo e trabalhava de empregado num salão. E naquele tempo, quem trabalhava nessa profissão ganhava mais ou menos igual a um engenheiro. E aí o que aconteceu? Esse irmão começou a orar a Deus e pedir para Deus preparar um salão para ele. Foi quando então o Senhor disse a ele, vai para Porto Alegre, na casa do cooperador, que lá tem um sócio para você. Ele não me conhecia, nem eu a ele. Resumindo, o Senhor fez uma obra de milagre e me deu um salão no centro da cidade, um salão bom, cumprindo desta maneira a sua palavra e levantando a minha cabeça perante meus pais, perante a Irmandade. Eu não tinha condições nenhuma de montar esse salão e o Senhor fez uma obra de milagre, a qual somente Deus poderia fazer. Muito bem, voltando a falar dos 4, eu perguntaria, os irmãos acham que o trigo problemático irrecuperável e o joio iriam se submeter à vontade de Deus como eu me submeti? Se eles tivessem que passar pela mesma situação que eu passei, os irmãos acham que eles iriam obedecer a palavra como eu obedeci? De maneira nenhuma. O grau de vaidade deles é muito alto e jamais eles iriam se submeter a uma humilhação dessa. Iriam desobedecer a Deus, iriam sair e procurar empregos. E o Senhor iria deixá-los à vontade, capaz até de arrumar empregos bons, e com certeza eles iriam se justificar. Não, porque está escrito que nós temos que trabalhar.
sendo que isso seria então um subterfúgio para poder sair fora da vontade de Deus. E como eu já disse, o Senhor iria deixá-los à vontade. Muito bem, chegamos ao fim do segundo estágio, aquele em que a prova da fé gera a paciência. Eu me submeti à vontade de Deus e a paciência foi gerada dentro de mim, de acordo à vontade de Deus. Agora eles, não. Então agora, todos passarão para o terceiro estágio. A prova da paciência gera a temperança. Mas que paciência? Eles não adquiriram a paciência? Tiveram oportunidade de adquirir e não quiseram? Não se submeteram à vontade de Deus? Agora, irmãos, é nesse terceiro estágio que irão acontecer as guerras que foram tratadas lá no céu. Todos tiveram o mesmo direito, o direito de se preparar para esta fase, e eles rejeitaram. Então agora, direitos iguais, obrigações iguais. Todos terão que enfrentar aquelas guerras que foram tratadas no céu. Então, irmãos, na próxima etapa, a terceira etapa, nós já iremos começar falando a respeito da terceira fase da graça de Deus, aonde acontecem aquelas guerras, as quais no céu nós marcamos contra o diabo. E também iremos falar sobre como essas guerras acontecem aqui na terra. Deus e a Cristo Senhor, devemos consagração, respeito, honra. Bem, irmãos, chegamos então ao fim desta segunda etapa da terceira fase. Faz-nos por Cristo escolhidos, sereis para a glória de Deus. Cristo vos quer revestir